Olá, pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você está? Tudo em paz, tudo bem. Ricardo, vou trazer aqui um assunto que as pessoas sempre pedem para a gente conversar, que é essa questão da situação dos servidores públicos. Os próprios servidores públicos meio órfãos por conta dessa questão do sindicato e da representação não ser tão atuante como já foi. Hoje, o dia que a gente está gravando, você adiantou isso ontem, mas hoje a prefeitura oficialmente anunciou 7% de aumento de servidor. A prefeitura de Maceió. O estado ainda não falou disso. 7% é o suficiente? É o que dá? Para a gente começar o assunto, Ricardo. São algumas questões postas, né? 7% não é suficiente para cobrir as perdas, né, dos servidores ao longo dos anos, porque de fato é um período muito intenso só de perdas, né, salariais e de vários governos. E já falamos aqui em outra oportunidade, né, que para que o servidor público estadual ou municipal de Maceió e do interior do estado tenha um salário digno, e vamos tratar disso de forma absoluta, salário digno, seria necessário hoje um reajuste enorme, que estado e municípios não teriam condições de conceder. Mas é possível e é necessário, diria, ter uma política de reabilitação, vou usar essa expressão, do salário dos servidores, para que eles passem a ganhar, comparativamente, que ganhavam 40, 50 anos, principalmente o servidor público estadual, que ganhava bem, era classe média, né? Classe média, e em alguns casos até classe média alta. E acontece, sim, na área jurídica, a gente sabe disso, né? Na área do direito, você tem algumas categorias profissionais do funcionalismo que ganham muito bem. Mas não é regra, é exceção. No caso específico do reajuste desse ano, o 7%, ele é maior do que a inflação do ano passado, que foi 4,6%, algo assim. Ou seja, é maior. Ano passado já foi maior, no caso da prefeitura, também foi 7%, replicando, né, esse mesmo percentual de reajuste. Ou seja, há um ganho, mas ainda é insuficiente, repito, para que o servidor tenha um salário digno. É algum avanço? É. E espera-se, pelo fato de que vivemos um ano eleitoral, que o Estado também, pelo menos, né, chegue a esse patamar de 7%. Pelo menos. O governo do Estado ainda não se manifestou, até anunciou que no começo desse ano já diria qual era o percentual, não disse, mas eu quero crer que vem por aí e vem com um reajuste melhor do que foi ano passado. A gente lembra a confusão que foi, né? E dividiu em 3 vezes um percentual, enfim, que era baixo, um percentual baixo, mas, enfim, era a recomposição da inflação do ano anterior. Esse ano, repito, a inflação foi menor, mas eu quero crer que o Estado também vai dar um reajuste maior. É importante, se a gente considerar isso do ponto de vista do ano eleitoral, porque Maceió, em particular, tem uma concentração muito grande de servidor. Não só do município de Maceió, né? Mas, evidentemente, dos servidores estaduais. Agora, depende muito, e vamos lá, da mobilização dos servidores, dos sindicatos, mas é que tá, não teve essa mobilização e não tem todo ano, a gente está acostumado a ver isso nos últimos 8, 12 anos, uma mobilização maior dos sindicatos na prefeitura de Maceió. Aí entra a questão partidária, particularmente das direções dos sindicatos. Vou repetir o que eu disse aqui, porque é no que eu acredito, sinceramente. Sindicalista pode ter partido político? Pode, mas sindicato não. Os sindicatos não têm o direito de ter um partido político amigo. Não, esse governo é meu amigo porque apoia o meu partido apoia esse governo. Não, tem que separar essas questões de maneira radical. Não há governo amigo. O governo é o empregador, o Estado é o empregador, né? Mas o patrão naquele momento é o governo, e os trabalhadores estão vendendo a sua mão de obra, estão vendendo a sua força de trabalho, que precisa ser remunerado dignamente. E isso, repito, vem se perdendo ao longo dos anos. É preciso e necessário que haja uma política de Estado para a remuneração dos servidores, a exemplo do que o Lula faz com o salário mínimo, né? A partir do momento em que o salário mínimo passou a ter uma correção superior à inflação,
o salário mínimo ganhou um patamar que, se não é o melhor dos mundos, e não é mesmo, né? É melhor do que era antes dos governos Lula, né? Lula e Dilma. Só para lembrar, né? Dizia-se que no dia que o salário mínimo no Brasil valesse $100, o país ia quebrar. Hoje é muito mais do que $100 e o país não quebrou. Exatamente. E não quebra. E não quebra. Pelo contrário, você teve um acréscimo no consumo e esse consumo aumenta a arrecadação do Estado, com E maiúsculo, né? E também o faturamento do próprio setor empresarial. Os bancos se remuneram com isso, ganham com isso. Então, ou seja, é o jogo do ganha-ganha. Só que imediatamente a sensação é de que se eu pago mais de salário, eu vou ter menos. Gente, isso é uma estupidez. A economia demonstra isso ao longo dos anos. E manter o servidor público, ou os servidores públicos estaduais ou municipais, né? Porque, enfim, você tem particularmente Maceió, mas tem outros municípios também grandes, Arapiraca, Palmeiras dos Índios, Penedo, e claro, os outros municípios todos têm importância, né? Evidentemente. Que se os servidores ganham mais, você tem o faturamento maior do comércio e tem a arrecadação dos municípios, da mesma maneira cresce. Especificamente, se não houver mobilização dos sindicatos, dos servidores estaduais, representativos desses servidores, aí o reajuste, não, deixa para lá. Pois é. Não tem essa pressão, e se os governos não se sentem pressionados, né, e num ano eleitoral isso tem um peso ainda maior, aí dá o que acha que dá. Não, dá aí 3%, 4%, 5%. Tem a tal da LRF, a Lei da Responsabilidade Fiscal, que isso é uma mureta que os engraçado, governantes usam para... Olha, a gente não pode ultrapassar isso aqui, porque... Para outras coisas não serve, mas para isso serve. Exatamente, esse é o meu questionamento. Quer dizer, eles sempre falam isso, olha, de acordo com a LRF, a gente já está no limite, e esse limite... É no limite, mas sempre tem... Outra coisa, o governo vive anunciando, o governo do Estado, como a prefeitura também, né? Diga-se de passagem, que a arrecadação está crescendo, porque a máquina é eficiente. E, de fato, a máquina estadual, na era Santoro, ela ganhou uma eficiência, né, na arrecadação que não tinha. Se começou a faturar mais, por que não pagar salários melhores? Por que não transferir uma parte desse ganho, né, dos cofres estaduais para quem está trabalhando no dia a dia, não especificamente só para uma categoria profissional, fiscais de renda. Os fiscais ajudaram a aumentar a arrecadação, então esses serão mais bem remunerados. Porque a PGE, em função de que algumas leis são fundamentais para que o Estado arrecade mais, então vai pagar essa. E o cara que está lá na ponta, o servidor que está lá fazendo o filtro para o atendimento num posto de saúde. Ou seja, esse cara não tem valor? Tem, da mesma forma. O professor, para mim, caramba, eu já disse isso 500 vezes, vou repetir, porque é no que eu acredito. Professor, como na Coreia do Sul, como na Finlândia, ele precisa ser o profissional mais bem remunerado de todas as categorias. O caso da Finlândia, você conhece isso até mais de perto, né? Ou da Coreia do Sul, não é a Coreia do Norte não, viu? O Kim Jong-un não. É a Coreia do Norte. É a outra. Eles valorizam isso pra caramba. Um professor de nível médio ganha um salário maior do que um professor universitário na Coreia do Sul. Porque nessa fase da vida do adolescente, do jovem adulto, ele vai chegar ali, é uma fase fundamental. Se você tem um professor mais bem formado, né, e que consegue transmitir isso para os alunos, você vai ter profissionais lá na frente, independentemente do curso universitário que ele vai fazer, muito mais qualificados. Então, preciso entender isso. Professor, para mim, eu valorizo muito a história do Flávio Dino, quando era governador do Maranhão, né? E, para mim, o Ciro Gomes, eu não deixo de elogiar o Ciro Gomes, apesar dele ter se transformado numa figura, enfim, difícil de entender e compreender do ponto de vista político, mas a política dos Gomes para a educação, que passa pela melhor remuneração dos professores e de profissionais da educação como um todo, é digna de elogios e de aplausos. Até hoje o Ceará ganha todas as posições, né, no ranking nacional da educação por conta da política iniciada pelos Gomes. Esse é um mérito que ninguém pode tirar deles.
É verdade. A gente falou mais uma vez sobre os servidores. Então, na primeira temporada, né, no ano passado, a gente também falou. E não é brincadeira não, Ricardo. O pessoal sempre fala, olha, a gente não tem representatividade, não sai na imprensa. Não é um assunto que se pauta. Se vocês puderem... muita coisa que não sai na imprensa, Pois mas, é, né? mas- Infelizmente, né? Entendeu? E a gente continua na mesma coisa. Eu vou fazer aqui uma ponte para a dica cultural, né? Essa questão da... E vou falar de um documentário que está no Netflix, foi você que me indicou. Eu já tinha visto que ia sair. Eu admiro muito o Pedro Asberg, que é o diretor que fez, que é um flamenguista, um cara que tem uma vivência, mas o documentário me impactou por vários motivos, né? Eu sou torcedor do Flamengo, isso não é nenhum, todo mundo sabe. É o documentário sobre a morte dos 10 meninos que aconteceu no Ninho do Urubu, dentro das acomodações do Flamengo. Meninos entre 14 e 16 anos que morreram, 10, outros 3 ficaram feridos. Mortos num incêndio, quer dizer, mortos, eu acredito que assassinados, porque eu acredito que aquele tenha sido assassinado por um rol de coisa, negligência, arrogância, Desprezo, né? desprezo, entendeu? O documentário, ele não é toda hora que você vai poder vê-lo, porque ele realmente ele não doura a pílula. Ele lhe deixa revoltado mesmo, deixa bem para baixo. Então, se você tiver num dia ruim, eu não veja. Mas, quando você tiver num dia melhor, veja. Assim, é muito importante aquilo ali. Lhe impactou, Ricardo, para mim impactou. Passei um dia inteiro pensando naquilo, né? Como é que pode um negócio desse? Eu não consigo, são os dirigentes do meu time, eles se utilizam da paixão que o torcedor tem pelo seu clube, sequestram essa paixão, essa torcida, para fazerem o que fazem, com dinheiro, e mas nesse caso muito mais grave ainda, com a vida de garotos. Os pais deixaram os garotos lá aos cuidados do Flamengo e foram buscar em caixões. É uma coisa assim que não consigo nem mensurar, entendeu? Então essa é a minha dica, não é uma dica muito legal. Muito... Ninho, Futebol e Tragédia. Ninho, tá no Netflix. Ninho, Futebol, é do Pedro Asberg, é um jornalista carioca, muito, muito legal. Gostei muito da forma, ele é bem documental, ele pega... É uma coisa muito recente, né? Faz a reconstituição. Faz a também. reconstituição, achei assim, interessantíssimo. 3 episódios bem rápidos. E assista e reflita. Como você disse, é impactante. Quando eu vi, eu me senti muito mal, né, com aquilo. E eu faço até uma reflexão, se você me permite, sobre isso, que eu acho que de alguma forma é importante, porque a gente tem uma atuação da imprensa, né, brasileira, não só das jornalistas, mas dos jornalistas de forma geral, nas condenações do Daniel Alves, né, e do Robinho agora, esse processo, enfim, que está em fase de definição aqui no Brasil, se ele cumpre pena ou não. E foi importante demais, né, que esses personagens... O Cuca, né? O Cuca teve que abandonar a carreira, voltou agora, depois de uma outra decisão, enfim, questionável, mas tudo bem, né? Mas foi importante a atuação da imprensa. E nesse caso específico, tão logo passou esse episódio, ninguém fala mais. Não houve cancelamento, né? Os dirigentes do Flamengo são os mesmos, né? De então. Tem tapete vermelho, né? E eles continuam exatamente, ninguém pede que eles sejam, enfim, retirados do meio do futebol. E esses caras estão aí com aquela arrogância que você viu ali no documentário. É uma coisa impressionante. E eu queria que a imprensa tão combativa que foi, e é importante que tenha sido nos casos do Daniel Alves, do Cuca e também do Robinho, que fosse também combativa da mesma maneira com esses personagens. Não é porque são dirigentes do Flamengo, não. É porque são personagens importantes do futebol e que fizeram tanto mal ao futebol. Inclusive, acho que o torcedor do Flamengo agradece. Também acho. Mas vamos lá, eu vou sugerir esse livro aqui. Ele é polêmico demais, mas é um ótimo livro. Que Bobagem, da Natália Pasternak e do Carlos Orsi, que é o marido dela, que é jornalista. Eles têm um site, inclusive, né, de divulgação científica. Esse livro é muito legal. É um livro que trata da pseudociências e outros absurdos que não merecem ser levados a sério, como está aqui na capa. E é muito divertido, gente. Eu me diverti muito lendo esse livro, li em dezembro, né? E ele já era muito polêmico por conta da questão da psicanálise, que ela coloca no pacote aqui da pseudociência.
Eu não vou entrar nessa seara, não. Acho que ela argumenta muito melhor do que... Não, porque não é o caso, né? Mas, enfim, acho que vale a pena, antes de você simplesmente dizer, não vai falar mal da psicanálise, leia o livro, porque ela argumenta muito melhor do que eu poderia fazê-lo aqui. Agora, é divertido, entre outras coisas. Por exemplo, se você pegar um aspecto, né, ela trata da questão da vida extraterrestre, os ETs, OVNIs, etc. e tal, e eu não sabia. Veja como são as coisas. Em 2020, acho que 2020, houve um evento no Senado Federal, né, para tratar da questão dos OVNIs, né, porque era aniversário da primeira vez que se usou a expressão disco voador, né, que foi um jornalista americano. Como é que era a forma desses objetos? Parecia um disco voador. Pronto, ele ficou disco voador e hoje o mundo trata como disco voador. Até a música do Caetano, né? E é muito bonita. Mas vamos lá. E tem um personagem que é muito atual, o senador Jiraya, né? Eu chamo de Jiraya, que você chama de Girão, eu chamo de Jiraya. Né? Senador cearense. Que lá, inclusive, ele mistura essa questão dos OVNIs, dos extraterrestres, com o espiritismo, sendo que são espíritos, os extraterrestres que moravam em outros planetas e tal. Enfim, está dito. Ou seja, é um festival de bobagem, é um tema sério. Não estou entrando na discussão religiosa, não, porque esse é um tema que eu não abordo, nem nunca abordarei aqui. Porque se há uma questão que gera ódio, mais do que qualquer outra, é a questão religiosa, o debate religioso. E não me interessa mais essa altura da minha vida, 66 anos, está entrando nesse tipo de debate. Mas vale a pena o livro, é divertido e informativo. Inclusive com alguns conhecimentos que a gente pode usar no nosso dia a dia, sobre alimentação, etc. Natália Pasternak e Carlos Orsi. Que bobagem! Foi engraçado para você, agora para ela nas redes sociais não foi tão engraçado, não. Mas eu acho que ela não liga muito para essa coisa. Rede social. A gente falou essa semana já do Marlon, né? Na entrevista que vamos veicular, né? Se você se detiver, você não vive. Porque é um universo muito próprio. As pessoas querem levar para a vida real, né? Esse mundo virtual é bobagem, é besteira. Da mesma forma que eu vivo repetindo, digo isso. A inteligência artificial não existe, gente. É essa inteligência aqui, a nossa, natural, que faz mal ao mundo. A artificial é bobagem, é periferia. É isso, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado, semana que vem a gente volta, pessoal. Um grande abraço.